Clube resgata a tradição e depois de muitos anos terá um comandante português no restante do Campeonato Brasileiro. Ricardo Sapinto deve fechar contrato amanhã e chegar ao Rio de Janeiro na quinta-feira. Disciplinador, nervoso, mas muito ofensivo e preocupado com a juventude. Assim é o perfil do novo técnico do Vasco. Vamos falar de tudo o que você quer saber, com análise sobre Ricardo Sapinto, sua história, seu currículo nesse AVNews. Vamos falar também sobre os reforços. Colorado Gil, o Léo Gil, estará chegando essa semana, provavelmente amanhã ao Rio. E o Vasco pode amanhã formalizar proposta para ficar com Ben 10. Além disso, informações sobre Antônio Valência, sobre Latif Blessing, será que vem ou não vem? E o menino do Grêmio, Patrick, será que fechou ou não fechou? E o time do Vasco, hein? Como se prepara? Porque tem jogo domingo contra o Internacional. Essas e outras informações no AVNews, como sempre, muito recheado, logo depois dela. Tava com saudade de mim, ela não foi pra Saquarema comigo, ela ficou com muita saudade. Mas agora a gente tá junto. Vem, meu amor, vem, guitarrinha. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa terça-feira, dia 13 de outubro de 2020, está entrando no ar um AVNews muito importante, quando o Vasco praticamente define a contratação do seu novo treinador. E olha, é um tiro internacional. Aliás, no Bom Dia Gigante da última segunda-feira, nós adiantávamos que o presidente Alexandre Campelo havia nos confirmado numa conversa domingo que poderia ser estrangeiro. Nós levamos para o lado sul-americano, mas não descartamos o lado europeu. Inclusive, na live que fizemos ontem à noite aqui no canal, com o Josa Novales, falando muito dos treinadores argentinos, principalmente, e Antônio Carlos Duarte, jornalista do jornal Record de Portugal, falamos dos treinadores portugueses, e mais especificamente dele, Ricardo Sapinto. 74 anos depois, o Vasco volta a ter um treinador português. Nós informamos isso no Bom Dia da última segunda-feira. Ernesto Santos, você está vendo a foto dele aqui. Ernesto Santos, em 1946, foi o único português. Muita gente chegou a dizer, mas e o Otto Glória? Otto Glória se confundiu muito com a história de Portugal. Treinou a seleção, treinou grandes clubes portugueses, mas era carioca, brasileiro. Quase que um brasileiro português, mas Ernesto Santos não. Foi um português que treinou o Vasco na década de 40. Ricardo Sapinto estava na Grécia, estava lá tentando negociar o seu ingresso no Panathinaikos. Eu pude conversar hoje com Hugo Cajuda, você está vendo a foto dele aqui também. Cajuda, que é empresário de vários treinadores em Portugal, com quem conversei até no início da pandemia, quando o Vasco até cogitou a possibilidade de trazer um treinador de fora de Portugal. Muito se falou de vários nomes, mas acabou trazendo o Ramon Menezes. E o Cajuda foi muito educado e me disse, Flávio, não tenho muito o que falar, estou muito ocupado, a única coisa que posso lhe dizer é que não aceitamos a proposta do Panathinaikos. Estamos voando de volta para Portugal. E aí insisti, perguntei a ele, esse assunto do Vasco da Gama. Bom, isso a gente fala depois. Em breve vamos ter novidades. Aquilo já era como uma dica dado pelo Cajuda e foi confirmado no final do dia de hoje. A informação dada inicialmente pelo site Globoesporte.com e confirmado pelo companheiro Bruno Andrade, do site Goal.com de Portugal. Ricardo Sapinto chega provavelmente na quinta-feira ao Rio de Janeiro. Amanhã vai estar assinando os documentos para dar entrada logo na situação de regularização, que é um assunto que a gente vai falar já já. Assim como os jogadores, não é tão fácil assim botar um treinador estrangeiro para ter condição de trabalho no Brasil. E quinta-feira ele deve ser apresentado, para saber se pode pelo menos comandar os treinos para o jogo contra o Internacional. Estar na beira do campo é um pouco complicado. Bom, tudo resolvido, tudo fechado, o Vasco apostando num treinador que tem uma fama muito grande. Vamos então ao currículo de Ricardo Sapinto. Ricardo Sapinto, que é português, nascido na cidade do Porto, um treinador que tem uma fama meio de brigão, tem uma fama meio de nervoso, mas é um treinador também reconhecido pelo seu trabalho de campo.
A gente vai trazer detalhes aqui. Você está vendo, ele nasceu no dia 10 de novembro de 1972, vai fazer agora 48 anos. Vamos trocar de lâmina. A primeira passagem como treinador de Ricardo Sapinto foi no Sporting Clube de Portugal, mas nas divisões de base em 2011 foi campeão sub-19 de Portugal e aí subiu para o time principal. Comandou a equipe a partir de fevereiro de 2012 e foi semifinalista da Liga Europa, eliminando o Manchester City logo no seu primeiro trabalho. Vamos então mudar de lâmina, vamos então para uma lâmina subsequente, para a gente poder falar sobre a sequência da carreira desse treinador. Ele foi para a Grécia, onde tem muito prestígio. Foi treinar o OFI, clube da ilha de Creta. Assumiu com a equipe em 17º lugar. Chegou em 6º e foi para a Copa Grega até a semifinal, perdendo para o Panathinaikos, que acabou campeão. Logo depois voltou a Portugal para o Belenenses, na época 2015-2016. Classifica o time para a Liga Europa pela primeira vez na história do clube e bate o Basel da Suíça fora de casa e termina a fase de grupos com 5 pontos. Logo depois vai para o Atromitos, volta para o futebol grego, pega o time em 12º lugar na Superliga e acaba em 6º lugar. Nessa próxima lâmina, vamos então a mais detalhes de Ricardo Sapinto. Ele vai para o Standard de Liège, temporada 2017-2018, Liège da Bélgica. Classifica o time para os playoffs pela primeira vez em 3 anos de disputa. Acaba em 2º lugar e vai para a Champions League. Seguindo sua carreira, ele acaba ganhando a Copa da Bélgica e segue para o Legia Varsóvia. Em 2018-2019, o time polonês fica em 6º lugar na Liga do país. Logo depois, ele acaba indo para o Braga, onde tem o ápice da sua carreira, seu último clube. Classifica para a final da Copa da Liga. Com a vitória somente na fase de grupos, chega a um recorde impressionante. Apenas vencendo chegou à decisão. Melhor ataque. O Braga avança e conquista o título dessa competição. Foi a maior invencibilidade de um time sob seu comando numa competição da UEFA entre clubes portugueses. O Braga ficou numa competição da UEFA 13 jogos sem perder. Melhor classificação numa fase de grupos de uma competição da UEFA na história do Braga. São 14 pontos. Melhor ataque na competição. O elenco com muita regularidade e o time sem derrotas. Melhor treinador em termos de início de uma competição europeia na história do Braga. O Braga fez 11 milhões de euros em premiações e é o clube português que mais contribuiu para o ranking da UEFA composto por equipes portuguesas. Saiu sem que ninguém soubesse o que tinha acontecido com ele. Mas ele também gosta de polêmicas. E você está vendo aí uma foto de uma briga que teve com um atacante brasileiro, depois se naturalizou português, Lee Edson. Lee Edson que jogou durante muito tempo no Sporting. Teve aí um soco, teve uma agressão e acabou sendo mandado embora o Ricardo Sapinto. É um pouco pavio curto, tem um estilo muito disciplinador. Mas eu não conheço muito o trabalho como treinador. O vi jogando como atacante era muito bom. Por isso pedi ao meu companheiro Antônio Carlos Duarte, que esteve conosco ontem na live, que é o correspondente do Jornal Record e que conhece muito as coisas de Portugal, para nos trazer um perfil, nos falar de Ricardo Sapinto. Como é como treinador? É um treinador ofensivo, defensivo? Que tipo de contribuição pode trazer Ricardo, coração de leão, como é chamado em Portugal, para o Vasco e principalmente para o time do Vasco? Conte-nos sobre Ricardo Sapinto, Duarte. Oi Flávio, oi amigos do Atenção Vascaínos. Flávio, a vinda do Sapinto para cá, para o Vasco, vai ser realmente uma grande novidade, né? É um treinador que tem um temperamento bastante explosivo, já tinha na época dele como jogador de futebol, vide aí tantas situações que ele esteve presente, né? E a maior delas talvez tenha sido aquela em que ele agrediu o técnico da seleção portuguesa, o Arthur Jorge, quando ele não foi convocado, mas enfim, são águas passadas. Ele teve um problema recente num voo que acabou sendo retirado de um voo, agora já quando ele era treinador. Enfim, ele tem esse temperamento explosivo.
Mas acho que ele, dentro do campo, até hoje, ele sempre apresentou trabalhos interessantes. Ele ainda é jovem, tem 48 anos, ainda não conseguiu a conquista de um título, ainda está, vamos dizer assim, pegando esse seu trabalho, utilizando aquilo que ele aprendeu dentro do campo, e ele trabalhou com grandes técnicos, né, foi dirigido por grandes treinadores, e está tentando colocar em prática um pouco daquilo que ele aprendeu. Por ter sido atacante, ele é um treinador que gosta de jogar para frente. Aquilo que nós já falamos também no programa aqui. É um treinador que na beira do campo, ele não para um minuto. Ele fica o tempo todo incentivando os jogadores. Então isso é muito importante nesse momento em que o Vasco precisa de resultados. O que me preocupa na vinda do Sapinto para o Vasco, a minha maior preocupação é a seguinte, é o tempo. A gente sabe que no Brasil as cobranças são muito grandes em relação ao trabalho de um treinador. Se os resultados não aparecem, as cobranças começam a ser muito intensas. Então aí fica a grande questão. O contrato dele, em princípio, é só até o final do Campeonato Brasileiro, ou seja, até fevereiro do ano que vem. Então a gente não sabe se, por exemplo, 2, 3 resultados negativos, se as cobranças vão começar logo. Eu acho que os jogadores no início vão dar um tempinho para saber como é que é o estilo dele de treinar e de dirigir. Ele também não deve utilizar muito esse temperamento dele explosivo. Vai ser, eu acho que ele vem pisando em ovos também, vem bem tranquilo para conhecer o que ele vai ter pela frente, até porque ele nunca dirigiu nenhum time no futebol brasileiro, né? Então, e nunca dirigiu nenhum time por aqui. Então isso aí é uma situação em que ele ainda vai aprender como lidar com o futebol brasileiro. Mas acho, sinceramente, que saiu da mesmice, é um treinador completamente diferente daqueles que a gente está acostumado, e eu acho que ele pode dar muito certo no Vasco. Só temo a questão do tempo. Mas vamos torcer para que esse tempo seja bom para ele, para que ele possa aí ajudar o Vasco a sair dessa situação, viu, Flávio? Um abraço, hein? E aí, gostou da contratação? Vamos ter um treinador português 74 anos depois. Vale trazer um treinador de fora ou você preferiria um treinador brasileiro? Para muitos, um treinador estrangeiro tem uma mentalidade diferente, algo mais arejado, que vai disciplinar mais o vestiário, não vai ter privilégios, não conhece todo mundo, vai ter que ganhar a confiança. Na verdade, Ricardo Sapinto está fazendo um contrato até o final do Campeonato Brasileiro e deve trazer 2 auxiliares, como em Portugal se chama 2 adjuntos, e um preparador físico para montar, sendo que um dos adjuntos é um analista de desempenho, aquele que faz análise do grupo, de times e até indica também contratações. Portanto, Ricardo Sapinto chegando provavelmente na quinta-feira ao Brasil e eu quero saber a sua opinião. E aí, gostou do novo treinador do Vasco ou não? Quero ler você aqui. E eu acabei não explicando no bloco anterior a questão da regularização para que Ricardo Sapinto possa estar em condição de estrear já, porque há uma necessidade, ele precisa entrar no BID, ele precisa ter a questão do visto de trabalho, também a carteira de trabalho. Eu expliquei no Bom Dia de Segunda em relação aos atletas. Tem uma documentação diferente dos treinadores. Foi o que eu pude apurar com o Departamento de Registros do Vasco da Gama. Tem uma diferença pequena. Na verdade, é uma regulamentação especial que se chama Regulamento Normativo. Na verdade, tem que atender todos os requisitos da documentação que é pedida, uma documentação que é mandada tanto para o Ministério das Relações Exteriores como também para o Ministério do Trabalho. São pré-requisitos diferentes dos atletas. Aqueles que vêm trabalhar aqui, que não vêm para jogar futebol, vêm para uma outra função, precisam atender. E aí eu perguntei, mas e os prazos? Talvez demore-se um pouco mais. Um jogador que talvez demore aí de 10 a 15 dias, para um profissional como um treinador, um preparador físico, alguém que vem de fora, demora até 20 dias. Mas aí também perguntei, mas pode dar treino? Pode, tranquilamente. O treino não está impedido, ele pode treinar a equipe, mas na beira do campo, para ser inscrito, para ter condição de trabalhar, exercer a sua profissão, não estará ainda regularizado a tempo para o jogo, por exemplo, de domingo contra o Internacional. Ele pode ir ao jogo, pode estar na partida, porém, estar no vestiário comandando é muito difícil, vai demorar um pouco mais. Então a situação para regularizar Ricardo Sapinto, provavelmente seus 2 auxiliares e o seu preparador físico vai demandar um pouquinho mais de tempo. Vamos então nesse bloco falar de um assunto que o torcedor gosta muito. Escolhido o treinador do Vasco, Ricardo Sapinto, quinta-feira estará no Rio de Janeiro assumindo o português de 48 anos. O Vasco busca reforçar.
Leonardo Gil, o Léo Gil, o Colorado Gil, volante meio de campo que está vindo do Al Ittihad da Arábia Saudita, deve chegar amanhã, mais tardar quinta-feira. Eu conversei hoje com o Adrian Castellani, que é o empresário do atleta, que vai vir com Léo Gil para o Rio de Janeiro. Chegará aqui para fazer exames médicos e aí sim cuidar da tramitação para ter condição de jogo. Nós informamos isso no Bom Dia Gigante da última segunda-feira. Demanda um certo tempo para que toda a papelada seja arrumada, ele possa tirar o visto de trabalho, carteira de trabalho, que todos os órgãos necessários para a habilitação dele em termos de trânsito aqui no Brasil, como cidadão e também como trabalhador, possam dar as autorizações, e o Léo Gil deve demorar aí pelo menos mais uma semana, 10 dias, para conseguir. O Departamento de Registros do Vasco, extremamente competente, está tentando fazer a agilização desse trabalho para que o Léo Gil possa ter condição. Mas essa viagem do Adrian Castellani é muito importante também por um outro aspecto. Vai ser tratado aqui no Rio de Janeiro com o presidente Alexandre Campelo e com o diretor executivo Mário André Mazzucco a situação de Martim Benítez. Todos estão muito confiantes, estão focados. O Vasco vai fazer uma proposta, é claro, não há uma grana grande sobrando, não se sabe nem se inicialmente o Vasco vai oferecer alguma grana ou se vai oferecer possibilidades de futuro, recebíveis mais à frente. É uma engenharia danada. Você está vendo aí, o Martim Benítez postou no seu Instagram uma foto de fé, porque realmente o argentino quer ficar no Rio, ele está muito feliz do Vasco da Gama e Martim Benítez quer ficar por aqui. O Vasco teria que comprar o jogador por 4 milhões de dólares. Hoje aí, se arredondarmos o dólar até 6, cerca de 24 milhões de reais. Um pouquinho menos, o dólar ainda não bateu a 6. Mas, pelo que eu conversei hoje com as partes, com as pessoas, Adrian Castellani, o próprio André Mazzucco, o diretor executivo do Vasco, todos estão na expectativa. Há sim uma certeza de que a proposta formulada, aquilo que vai ser passado aos dirigentes do Independente, pode ser aceito e aí Martim Benítez seria comprado em definitivo pelo Vasco da Gama. Vai ser uma reunião muito importante aqui. Bom, vamos então continuar falando de reforços. Eu hoje falei com Pedro Romero, empresário do lateral direito Antônio Valência. E me disse o Pedro o seguinte: realmente esperamos a situação do treinador. Até me perguntou, e aí, já definiu? E eu disse a ele, sim, Ricardo Sapinto. Eu conversei com o Mário André Mazzucco e o Mazzucco me deixou bastante claro que o Vasco tem interesse. É claro que atrasou um pouquinho pelo fato de um novo treinador chegar. Mas o Vasco tem muito interesse e agora vai cair de cabeça na possibilidade. Até porque Valência jogou fora do Brasil, Ricardo Sapinto é europeu, com certeza conhece o potencial de Antônio Valência, que é um jogador fino, que é um jogador que está no shape, está muito bem fisicamente e viria ajudar demais. Mas pintou sim o interesse do Bayer Leverkusen para substituir o lateral direito colombiano Arias. Teria esse interesse. Eu conversei com o Pedro Romero e o Pedro me disse, olha, eu ouvi boatos, mas essa situação está de stand-by, porque queremos primeiro esmiuçar a situação do Vasco. Se não acontecer com o Vasco, aí sim podemos ouvir outras propostas. Valência quer correção acima de tudo em todas as negociações. E a gente espera que possa ser concretizado, porque Valência seria um jogador muito importante. Um outro jogador que deve chegar essa semana é o jovem Patrick. Hoje eu conversei com o Joelber Andrade, que é um dos empresários de Patrick, que me disse: tá tudo certo, tudo resolvido. O jogador depende aí do Vasco só para dar algum ok em relação à documentação, mas pelo Grêmio está totalmente liberado e o Patrick deve chegar até o final da semana, já podendo ser inscrito automaticamente. O jogador vai renovar com o Grêmio até final de 2023 e será emprestado até final de 2001. Tem 21 anos, é um meia que também joga pelas pontas, mas principalmente um meia ofensivo, jogador de perna esquerda e que pode ajudar. O Vasco aí trazendo dois jogadores de perna esquerda, o Leonardo Gil e também o Patrick. Volto a dizer, o Vasco considera o Patrick muito mais uma aposta do que um reforço, mas existe uma expectativa que ele possa, bem controlado, com a cabeça boa, sendo bem treinado, e o Ricardo Sapinto gosta muito de trabalhar com jovens, de repente vai dar um prumo para o menino Patrick e ele pode ajudar o Vasco durante um ano. Em relação a Latif Blessing, eu conversei hoje com André Cury. A situação não tá fácil não, gente. Tá muito difícil. O Los Angeles não quer liberar o jogador, por mais que a esposa do jogador não tenha o visto, não consiga entrar nos Estados Unidos há 1 ano e meio. O argumento é muito simples. Há 1 ano e meio ele está jogando aqui. Não vou liberar
tão fácil assim para que ele durante esse ano vá conseguir o visto para a esposa. O que garante isso? Então a situação para o Latif Blessing, como a gente já chegou a colocar aqui, o Emerson Rocha deu hoje de manhã no Bom Dia, falei ontem também, a gente vem batendo nessa tecla. Desde a saída de Ramon o negócio deu uma esfriada. É claro que isso não é fundamental para que o negócio não ande, porém a situação hoje está muito difícil, até porque não há da parte dos norte-americanos do Los Angeles muita boa vontade para liberar o meia atacante ganês, que a princípio não deve vir para o Vasco da Gama. Vamos então falar de time, né? Porque o Vasco joga domingo contra o Internacional, precisa de qualquer maneira, desesperadamente, voltar a vencer. A rodada do Campeonato Brasileiro começa já nesse meio de semana, então o Vasco pode ficar numa situação complicada demais, dependendo dos resultados, para brigar por uma vitória e conseguir sair desse sufoco diante do Internacional. Só que o jogo é contra o Inter, um dos melhores times desse Campeonato Brasileiro, lá dentro do gigante da Beira-Rio. O técnico Alexandre Gracelli continuou comandando a equipe, é isso mesmo, ele continuou comandando, apesar de ser o técnico do Sub-20. Comandou contra o Flamengo, já deu uma cara diferente e não deve mudar muito não. Ele perdeu o Caio Tenório na lateral direita, a princípio a opção única é Iago Pikachu, mas não deve mudar muito. Muita gente discute aí a situação do Henrique, mas não se comentou absolutamente nada. Agora do meio para frente pode ter uma novidade em relação à disposição. Juninho, jogador deve ser liberado para poder enfrentar o Internacional. E aí vai depender do Gracelli, que conhece muito o jogador, teve oportunidade com ele no time Sub-20, aí sim definir se o Juninho vai ou não vai para o jogo. Mas a princípio é mais um reforço. Do meio para frente, quem ganhou muito espaço foi Carlinhos. Aliás, Carlinhos que deve ganhar moral com a chegada de Ricardo Sapinto. Afinal, ele foi jogador de Ricardo Sapinto no Standard Liège. Conhece o jogador, o novo treinador do Vasco. Vamos ver. Carlinhos que formou o meio-campo ao lado do Andrei, do Marco Júnior, também do Martim Benítez. Enfim, um meio-campo completamente diferente. Vamos esperar agora como vai ser esse meio de campo para esse jogo contra o Internacional. Se mais fechado, se mais povoado ou então não. Se o Gracelli vai continuar com a sua maneira de trabalhar. Pode ser que a partir de quinta-feira, já com o Ricardo Sapinto, a coisa possa ser modificada. Muita gente perguntando por que o Vasco ainda não foi para o CT, para o novo centro de treinamentos. A informação que eu tenho é que há uma expectativa em relação à melhoria do gramado. O gramado ainda não pegou totalmente. Ir para lá, para o gramado soltar, para o gramado não ficar bom, isso talvez demande mais um tempinho. Provavelmente na semana que vem, com a mudança toda feita, aquilo que estava em São Januário está indo para o CT de Jacarepaguá, aí sim o Vasco vai começar a treinar. Mas será que o gramado está muito ruim? O gramado do CT, nós temos aí fotos, vocês vão ver as fotos. E vão ver agora vídeos, sim, a bola rolando no gramado. E você vai dar a sua opinião. Será que o gramado está muito ruim? Tá aí, ó. A bola rolando. Será que está quicando muito? Será que ainda está pegando a grama ou já está que nem uma mesa de sinuca? Dê a sua opinião. É isso. O novo gramado lá do centro de treinamentos ficando bom. O Vasco vai treinar no seu novo CT. E aí, gostou do gramado? E o time, hein? Qual é o time que você mandaria contra o Internacional? Manteria a mesma equipe? Tiraria o Henrique? Ninguém gostou muito do Henrique. E Pikachu voltando no lugar do Tenório que está suspenso. Você teria alguma outra opção? Deixa aqui o seu comentário. E o Vasco vai fazendo uma limpa no seu departamento de futebol. Depois das demissões da semana passada de Ramon Menezes, Thiago Kozlowski, Léo Cupertino, Júnior Lopes e Antônio Lopes, hoje foi a vez do gerente de logística do Vasco, André Souza. Sim, André, que cuidava da parte logística de viagens do Vasco, foi demitido. Não faz mais parte do quadro do departamento de futebol profissional do Vasco da Gama. Amanhã, às 10 horas da manhã, o Vasco decide a Taça Guanabara Sub-20. Venceu o primeiro jogo por 2-0 domingo no estádio de Conselheiro Galvão e joga por um empate ou até podendo perder por um gol para levar o título da Taça GB e chegar classificado para a final do Campeonato Carioca. Amanhã de manhã,
bem cedinho, nosso Bom Dia Gigante subindo com JP Escofano, ele vai contar mais detalhes do time do Vasco, que pode ganhar um título no Sub-20. Merecido, o trabalho vem sendo muito bem feito. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você que quer cuidar bem da sua casa, do seu apartamento, do seu condomínio, você síndico, veja aqui os números, veja também no site as promoções imperdíveis da CG, muita promoção legal. Você quer colocar uma cerca eletrificada, quer colocar um porteiro eletrônico, uma câmera com recursos, você procure o Cristiano que ele vai lhe dar todas as orientações. Eu quero mandar 4 abraços para os 4 ganhadores de ontem da camisa da 1xBet, promoção da 1xBet, 2 camisas de jogo e 2 camisas de concentração. Ao Alexander Rodrigues, que ganhou a camisa de concentração branca, ao Lucas Scott, de Niterói, que ganhou a camisa oficial preta, ao Carlos André Maria Rodrigues de Linhares, no Espírito Santo, que ganhou a camisa preta de concentração, e ao Conrado Versiani de Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, que ganhou a camisa branca de jogo. Todos entrando em contato para que a gente possa confirmar o endereço, ou então os do Rio de Janeiro, se quiserem receber, a gente entrega em mãos, vai ser o maior prazer. Parabéns a todos vocês. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante, à noite eu volto com o Avenews pra gente desdobrar ainda mais. Quem sabe amanhã a gente tem aí a confirmação oficial do Vasco da contratação do seu novo treinador. Vem aí Ricardo Coração de Leão, o Ricardo Sapinto, para comandar o Vasco até o final do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!